E aí, meus caros alunos do segundo ano, tudo bem? Olha, vamos dar continuação aos nossos estudos de Química e hoje a gente vai começar o PET 2. No PET 2, a primeira matéria que vem lá, ela vem chamando de tonoscopia. Mas para a gente chegar nessa tonoscopia, vamos ver de onde que ela se originou, de onde que surgiu essa palavra tonoscopia? Olha, tonoscopia é simplesmente um efeito. Mas como assim um efeito? Quando a gente pega as propriedades coligativas, essas propriedades coligativas são propriedades que geralmente os líquidos têm de acordo com o local onde ele está e a temperatura em que eles estão. Quando a gente pega esses líquidos, que geralmente são líquidos puros, eles têm determinadas propriedades. Mas eu consigo mudar essas propriedades. Como que eu consigo mudar essas propriedades? Transformando esses líquidos puros em soluções. Ou seja, se eu adicionar um soluto não volátil. Então, a matéria que a gente está estudando é a matéria chamada de propriedades coligativas. E essas propriedades coligativas é eu alterar as características de uma substância ou de um líquido puro, transformando ela em soluções. Quando a gente faz isso, a gente, momentaneamente não, mas consequentemente, a gente cria quatro efeitos diferentes. Um é chamado de tonoscopia, o outro de ebuloscopia, crioscopia e o último efeito é osmose. Então, quando eu altero um líquido, às vezes quando eu altero uma própria solução, ou seja, eu pego aquela solução e mudo a concentração dela, eu estou mudando as propriedades coligativas daquela solução. Aí eu passo a mudar, ou passo a criar quatro efeitos diferentes. Tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e osmose. Tonoscopia, como eu falei, ele é um efeito que mexe com o quê? Uma coisa chamada de pressão de vapor. Se eu estou falando de pressão de vapor, a gente vai ter que voltar um pouquinho para a gente ver o que seria essa pressão de vapor. Ok? Vamos pensar o seguinte, para a gente saber, ou para a gente ver o que é uma pressão de vapor. Vou imaginar que eu pego uma vasilha, um recipiente, na temperatura de 25 graus Celsius e coloco aqui 100 ml de água pura. Essa vasilha está totalmente fechada e aqui em cima tem vácuo. Eu tenho 100 ml de água pura. O que acontece com essa água pura com o passar dos dias, da semana, dos meses, do ano? Vamos imaginar que uma semana depois, imaginação, uma semana depois, eu observei a minha mesma vasilhinha na mesma temperatura de 25 graus e observei que não mais tinha 100 ml, agora só tinha 98 ml de água. Mas a água desapareceu? Está tudo fechado, não tem como a água sair. Lógico que não, a água está aqui dentro. Só que aqui eu tenho água pura no estado líquido. 2 ml de água saiu como água pura no estado vapor. Então, olha, a água pura no estado líquido passou para a água pura no estado vapor. Sofreu um processo chamado de evaporação. Lembrando que evaporação é diferente de ebulição. Ebulição é aquele processo forçado, que eu tenho que aquecer a água até 100 graus Celsius para ela ferver.
Evaporação não, processo natural, que acontece naturalmente, sem eu forçar com que isso aconteça. Agora vamos entender o seguinte, esperei mais uma semana. Olhei o mesmo recipiente. Agora continha só 96 ml de água. Eu observei, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4 moléculazinhas, não é? Agora eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a água líquida ainda está transformando na água na forma gasosa. Então eu estou cheio de gás, cheio de vapor de água nesse espaço que não tinha nada. Só que eu espero lá 1000 anos. E observo a mesma vasilhinha na mesma temperatura. Temperatura de 25 graus. Eu vou observar 96 ml de água pura. Aí o que sucedeu? Olha, passou 1000 anos e ainda tem 96 ml de água? E como que acontece isso? Porque chegou o seguinte, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de água, não é isso? 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma velocidade com que a água evapora é a mesma velocidade com que ela condensa. Ou seja, ela transformou o líquido em vapor, esse vapor começou a se juntar e formou líquido de novo. A gente atinge uma coisa chamada de equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque a mesma velocidade da evaporação é igual à velocidade da condensação. Portanto, quando a gente fica observando, a gente vai pegar uma garrafinha de água mineral, beber um pouquinho e deixar lá. De repente, se passar muito tempo, você vai começar a observar que começa a surgir bolinhas de água na parte de cima dela. Por quê? Porque a água está condensando lá dentro. Isso acontece. Falando nisso, eu me lembro de uma história que praticamente aconteceu isso comigo, só que em pessoa física. Júlio, o próprio Júlio, aconteceu quase que isso. Há anos e anos atrás, quando eu fui estudar, que raizinho, 20 anos, na faculdade, eu lembro que eu fui morar em Bom Despacho. Chegando lá, o que aconteceu? Mamãe alugou uma casa e nós tínhamos aquela tradição de sempre lavar a casa antes de levar os móveis. Chegamos, a casa toda vazia, mamãe falou assim, olha, cada um vai limpar o quarto seu e eu limpo o resto da casa. Mas o quarto é responsabilidade sua. Beleza, eu pensei, vou passar um paninho, pronto, acabou. Quando eu assusto, minha mãe veio igual o bombeiro com as mangueiras, jogando água em tudo. Eu olhei e falei, puta merda, que tanto de água, gente, como que pode uma coisa dessa? Minha canela estava pela metade, cheia de água, e eu fazer, vou ter que limpar isso aqui, vou ter que rapar, passar pano, dar um trabalhão. Lógico que não, sou esperto. Por quê? Eu vou deixar a água evaporar. Aí o que eu fiz? Fechei a porta do quarto, fechei a janela, coloquei um paninho lá, assim, mãe, meu quarto está limpo, pronto. Ótimo. Fechei, tudo fechado, tudo lacrado, não tinha onde a água passar. Imaginei que no outro dia eu ia chegar, tudo ia estar na forma de vapor. Piorei a situação. No outro dia, quando eu chego, meu quarto lacrado, eu abro a porta do quarto, eu me deparo com o chão sequinho. Mas o que aconteceu? Tinha tanta umidade, tanto vapor de água no ambiente, que parte daquele vapor começou a condensar novamente. E condensou aonde? Aonde tinha menor temperatura, que era no teto. A água subiu para o teto. Parte dela, obviamente não foi toda, mas parte dessa água subiu para o teto e formou gotículas de água. Quando eu abri a porta que deu pressão de ar, essa água começou a pingar e começou a chover dentro de casa. É uma história triste. Tive trabalho dobrado, porque eu tive que limpar o teto e o chão. Então, a gente tem sempre que ter
essa mentalidade que os líquidos evaporam. Uns evaporam mais fáceis do que outros. E essa evaporação, ela é uma coisa natural. E essa evaporação, ela ocorre, obviamente, espalhando esse vapor de água no ambiente. Se o ambiente estiver fechado, não tem como esse vapor de água sair e vai chegar uma hora que atinge o equilíbrio dinâmico. Quando atingir o equilíbrio dinâmico, eu venho com um aparelhozinho aqui chamado de barômetro. Barômetro é um aparelho que mede pressão. Aí eu olho qualquer força que essas moléculas da fase gasosa estão fazendo contra o recipiente. Essa força é chamada de pressão de vapor. Então, se eu tivesse naquele quarto meu lá um equipamento, um barômetrozinho para me conectar antes de abrir a porta, com certeza eu poderia medir a pressão de vapor daquele líquido que estava ali dentro, apesar de não ser água pura. Mas todos os líquidos têm sim uma pressão de vapor. Alguns líquidos a pressão de vapor é maior, outros líquidos a pressão de vapor é menor, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. O que é pressão de vapor? Pessoal, todo lugar que a gente vê que tiver escrito PV, PV vai ser pressão de vapor. Então observe esse quadro aí. O que a gente observa nesse quadro? Surgiu do nada. A gente observa o seguinte no quadro aqui, olha. 3 líquidos, água pura, só moléculas de água, água salgada e álcool. O que esses 3 líquidos têm em comum? Todos os 3 líquidos estão na mesma temperatura, 25 graus Celsius. Por que eu coloquei isso? Porque a temperatura é um dos poucos, ou o único fator que vai modificar a pressão de vapor de uma substância. Ok? Então, se está na mesma temperatura, as substâncias têm pressão de vapor diferente e têm comportamentos diferentes. E qual é um dos comportamentos que a gente um dos comportamentos que a gente espera que é modificado pela pressão de vapor? Um dos comportamentos é chamado de volatilidade. Eu sei que o nome é feio, mas a explicação é fácil. Quem nunca viu uma coisa volátil? Opa, isso é volátil. Volátil vem de volatilidade, que significa facilidade de evaporar. A gente, eu acho que não precisa ser nenhum cientista para saber que se eu derramei um pouquinho de álcool no chão, rapidinho aquele álcool não está ali mais. Por quê? Porque ele evapora com facilidade. Então o álcool, se eu comparar ele com a água pura, por exemplo, até mesmo com a água salgada, eu posso falar que o álcool é mais volátil. Agora, por que algumas substâncias são mais ou menos voláteis do que as outras? Olha para você ver, se eles têm em comum a mesma temperatura, o que difere água salgada e álcool? As suas pressões de vapores. A água pura, ela tem uma pressão de vapor em torno, não sei se valores exatos não, estou colocando uma coisa chutada, é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Se eu pego a água salgada, 80 milímetros de mercúrio. Se eu pego álcool, 300 milímetros de mercúrio. Olha, uma coisa, eu posso até não saber o valor exato de cada pressão de vapor, mas uma coisa eu tenho como saber, que o álcool é mais volátil. Se a volatilidade tem relação com a pressão de vapor, o que vocês acham? Qual é essa relação entre volatilidade e pressão de vapor? Qual o valor que é maior? 300 ou 120? 300, não é? Então a gente pode afirmar que quanto maior a pressão de vapor,
que eu vou representar sempre por PV maior é a volatilidade. Essa relação, ela sempre vai estar, ou sempre vai ser diretamente proporcional. Aumenta a pressão de vapor, aumenta a volatilidade, ok? Uma substância, por exemplo, que tem uma pressão de vapor extremamente alta, eu não sei o valor, mas eu sei que é alto, é aquele líquido, que é chamado de gás até, que é o gás sarin. Eles usam isso aqui como armas químicas, mas na verdade ele não está na forma gasosa, ele está na forma líquida. Na hora que você joga ele no chão, a pressão de vapor dele é tão grande que quase que instantaneamente ele já evapora, transformando em gás e intoxicando as pessoas que estão ali. É uma arma química que o pessoal costuma usar nessas guerras, mas, portanto, se eu não me engano, eles consideram um crime de guerra usar isso, porque é uma arma bem letal e não seleciona se é civil, se é militar, não seleciona os alvos. Mas bem, vamos voltar ao que nos interessa. Se eu comparar a água pura com a água salgada, olha, a água pura segue a pressão de vapor a 120, a água salgada 80. Qual que vai ter maior facilidade de evaporar? Obviamente a água pura. Ah, Júlio, então toda a água salgada vai ser 80? Não, talvez eu tenha água salgada com a pressão de vapor de 60 milímetros de mercúrio. Uai, Júlio, mas peraí, você falou que a água salgada é 80, agora aqui você está falando que é 60? Porque depende da quantidade de matéria dissolvida. Da quantidade de sal, no caso. Se eu pego um líquidozinho lá, olha, pegar NaCl, numa concentração de 0,3 mol por litro. E eu peguei um outro litro de NaCl com a concentração de 0,5 mol por litro. Opa, olha, onde tem maior concentração? 0,5, não é isso? Porque quando eu pego o NaCl, a gente sabe que o NaCl é uma substância iônica, então ele dissocia em Na+, e Cl-. Eu vou ter 0,5 mols de Na e 0,5 mols de Cl-. Então, na verdade, eu tenho 1 mol de matéria dissolvida naquela água. Esse NaCl aqui também dissocia em Na+, e Cl-, só que aqui eu vou ter 0,3 mols e 0,3 mol. Somando os dois, eu posso falar que eu tenho 0,6 mol de matéria. Aonde que eu tenho mais matérias dissolvidas? No meu NaCl1 ou no meu NaCl2? Obviamente no NaCl2. Então, se eu vier falar que uma dessas águas salgadas é um desses NaCl, quanto mais matérias dissolvidas, menor a pressão de vapor. Então, quanto mais matéria dissolvida, quanto maior a quantidade de matéria, quanto maior a quantidade de matéria dissolvida na solução, menor é a pressão de vapor. A esse efeito, a gente dá-se o nome de tonoscopia. Então, tonoscopia nada mais é do que eu jogar um soluto não volátil em um líquido puro e diminuir a sua pressão de vapor. Ou seja, quanto mais salgado, mais difícil é a água ou o líquido evaporar.
Quanto mais matéria tiver naquela solução, mais difícil é a sua evaporação. Por quê? Porque eu diminui a pressão de vapor. Se você quer que um líquido não evapore, ou evapore com muita dificuldade, o que a gente vai fazer? Jogar soluto não volátil, que é sal, açúcar, qualquer coisa que vai dissolver naquele meio. Se dissolveu, a gente aumentou a quantidade de matéria. Então a gente diminui a pressão de vapor e cria o efeito chamado de tonoscopia. O que a gente tem que tomar cuidado? Se eu pego lá, olha, 1 litro, e eu vou falar que é uma solução de glicose, C6H12O6. Aquosa, que está dissolvida em água, e fala que tem 0,7 mol por litro. Opa, então essa daqui vai ser a que vai ter maior quantidade de matéria? Não. Por quê? Porque a glicose ela é uma substância molecular. O que é uma substância molecular? Ligações covalentes. Se a ligação covalente, quando ela cai na água, ela dissolve, mas ela não dissocia em íons. Então eu vou ter aqui no caso 0,7 mol de matéria. Se eu for comparar os três líquidos, líquido 1, líquido 2 e líquido 3, qual que vai evaporar primeiro? O que tem menos quantidade de matéria, que seria o 1. Depois, qual que vai? O segundo que tem menor quantidade de matéria, que é o líquido 3. E qual que é o mais difícil de evaporar? É o líquido 2. Por quê? Porque ele tem maior quantidade de matéria. E quanto mais matéria dissolvido, menor é a pressão de vapor. Menor a pressão de vapor é o efeito de tonoscopia. Tentem fazer os exercícios da apostila. Se tiver dúvida, pode me chamar no privado, pode me chamar no grupo, mas vamos tentar resolver. Quase todos os exercícios do segundo ano, eles se baseiam nessa quantidade de matéria em relação à pressão de vapor. Ok? Até a próxima semana.